Olá, colega médico, esse é mais um vídeo sobre liberdades do médico, as 5 liberdades do médico. Nesse vídeo especificamente eu vou falar para você sobre liberdade financeira. Você sabe o que é liberdade financeira? Você sabe a diferença entre independência financeira e liberdade financeira? Vamos começar então falando sobre essas diferenças. Independência financeira significa você ter uma renda passiva, os seus negócios, os seus investimentos garantem para você o dinheiro suficiente de forma passiva que pague as suas contas, ou seja, o seu custo de vida ou o custo do dia a dia do seu trabalho, da sua empresa. Isso é independência financeira. Esse é o primeiro passo para a gente chegar na liberdade financeira. A liberdade financeira é um passo além, em que além de você ter o seu custo de vida garantido por uma renda passiva dos seus empreendimentos, dos seus investimentos, você ter aí dinheiro para fazer absolutamente tudo que você quiser fazer, as viagens que você quiser fazer, o seu lazer, tudo que você pensa em fazer, você tem dinheiro suficiente através de renda passiva para poder fazer o que você quer fazer. Até se você quiser parar de trabalhar e trabalhar simplesmente como um bom samaritano, fazendo trabalho voluntário, trabalho filantrópico, você pode fazer isso. E isso você só consegue através da liberdade financeira. Então eu vou trazer aqui para você alguns passos, um passo a passo de como você pode caminhar de maneira mais eficiente para ter liberdade financeira. Eu sempre costumo usar como exemplo, dar como exemplo, os 4 quadrantes para você que ainda não entendeu o que é você parar de trocar tempo por dinheiro e como é que você pode gerar renda passiva. Dá o primeiro passo, você ainda não sabe, não entende nada sobre o assunto, leia o livro Pai Rico, Pai Pobre do Kiyosaki, em que ele vai ter lá os 4 quadrantes do Kiyosaki em quando é que você para de trocar tempo por dinheiro. Então, nos quadrantes à esquerda, você vai ter o empregado ou o autônomo. Ou você é empregado de uma instituição, você está trocando seu tempo por dinheiro por um salário, ou você coloca um consultório, você é o único médico, você não está ali atendendo, o consultório só está causando despesa, você acaba sendo empregado de você mesmo, você é um autônomo e você segue trocando seu tempo por dinheiro. Ou os quadrantes à direita, que é quando realmente você para de trocar seu tempo por dinheiro, quando você desenvolve realmente uma empresa, você não trabalha na empresa, você trabalha pela empresa e a empresa trabalha por você, gerando dividendos, gerando capital, gerando lucro, mesmo quando você não está presente no seu negócio. Então hoje, mesmo quando eu não estou dentro da minha clínica, a minha clínica segue gerando retorno financeiro para mim. E isso é empreender, você ser dono do negócio. Ou você aprendendo a investir, você fazer investimentos inteligentes que vão fazer com que o dinheiro trabalhe por você, que o dinheiro dê plantão para você. Então você vai ter aí geração de renda passiva. Obviamente, renda passiva de verdade não existe, né? Sempre tem que ter esforço por trás disso. Em algum momento você fez um grande esforço para chegar onde você está. Mas o conceito é, naquele momento você não precisa estar ali trabalhando naquilo para aquilo estar gerando dinheiro para você. Então isso é o que a gente chama de renda passiva. Como é que eu posso caminhar para a liberdade financeira? Então, primeiro é entendendo essas diferenças entre independência e liberdade financeira. Segundo, é aprendendo sobre esses quadrantes do Kiyosaki, entendendo que você precisa ser dono do negócio e aprendendo a investir direito é que você vai poder gerar renda passiva. O terceiro ponto é você focar realmente em renda passiva. Eurico, como é que eu vou focar em renda passiva? É você entendendo que você precisa sair de trocar tempo por dinheiro. Você precisa tomar a decisão que eu vou parar de trocar meu tempo por dinheiro. Eu tenho que começar a investir em empreender, em ter um negócio, transformar meu consultório realmente num negócio e eu aprendendo a me dedicar e estudar sobre investimento. Eu saí da mão do gerente do banco, eu saí da mão do agente, do corretor de investimentos, que todos eles têm os seus vieses, todos eles que recebem comissão, que são comissionados, realmente sempre vai ter aí um viés em relação aos seus investimentos. E para isso você precisa conhecer. E a parte legal é que a gente, como médico, nós somos muito inteligentes. A gente aprende as coisas fácil. Se você dedicar um pouco de tempo para isso, você vai começar a ver que isso vai trazer um retorno financeiro para você de longo prazo muito interessante. Dedique tempo para estudar sobre investimentos. Então, focar em renda passiva. O que eu posso fazer que vai me gerar renda passiva? Você tem um imóvel em que as pessoas pagam aluguel para você, vai dar trabalho, você vai ter os problemas lá, o inquilino vai lhe incomodar, né? Mas acaba sendo uma renda passiva. É um imóvel que você já comprou e aquilo você não está trabalhando dentro daquele imóvel para ele lhe gerar
um valor de aluguel. Isso é renda passiva. Você fez um investimento, você investiu aí não no imóvel, mas você investiu num fundo imobiliário em que você vai receber aí dividendos todo final do mês. Então os fundos imobiliários precisam devolver 95% do seu rendimento aos seus cotistas. Ou seja, todo mês vai pingar um dinheiro na sua conta, isso é renda passiva. Então, diferente de ter um imóvel, se eu só tenho imóveis, aqueles imóveis não têm liquidez. Agora, quando eu aprendo que, além do imóvel, eu posso também investir em mercado imobiliário através de fundos imobiliários e que isso me gera também rendimentos todo mês, eu começo a entender sobre renda passiva, eu vou investir em renda passiva. Outro ponto importante aqui que eu vou trazer para você, aqui o quarto ponto é o foco no longo prazo. Você precisa focar no longo prazo. Tradear, fazer trade, comprar e vender, isso dá dinheiro para quem? Dá dinheiro para quem está especulando o mercado, dá dinheiro para o mercado financeiro, não dá dinheiro para você. Então, quando você tiver um corretor de investimento que fizer você comprar e vender muito rápido aí os seus investimentos, está errado. Presta atenção que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, o foco de quem quer ter liberdade financeira é no longo prazo. Você precisa se planejar, se organizar, ter a meta de longo prazo para você poder realmente ter a liberdade financeira. Então, o primeiro passo para ter liberdade financeira é o quanto que eu preciso de dinheiro para viver. Qual é o custo para manter o meu negócio funcionando? E aí, quando você sabe isso, você vai começar a planejar. Você começa criando a sua reserva de emergência, ou reserva de segurança, ou reserva emocional, dê o nome que você quiser para isso. Aí você vai ter lá 6, 12 meses das suas reservas ali, do custo mensal, do seu custo de vida ou do custo mensal da sua empresa, guardado numa aplicação com bastante segurança, uma renda fixa. Você vai começar a investir em ativos financeiros que vão lhe trazer retorno de longo prazo. Você vai entender que quando você investe em diversos tipos de investimento e você vai ter aquele foco de longo prazo, é ali que está a maior chance de você ter retornos financeiros interessantes. Esse é o quarto ponto, foco no longo prazo. O quinto ponto eu já estou falando para você, é a diversificação. A diversificação é o único café grátis no mercado. Então a diversificação, você investir em diferentes ativos financeiros é o que vai fazer com que você consiga ter liberdade financeira. Não só em ativos financeiros, mas também em investimentos, em empreendimentos diferentes. Então, quando você tem, por exemplo, pensando em carteira de investimentos, eu tenho renda fixa, eu tenho renda variável, eu tenho vários, dentro dessa renda fixa, dessa renda variável, vários artigos financeiros diferentes. Então, vou pensar, eu vou investir em renda fixa, eu vou investir em tesouro. E aí você vai ter o tesouro de Selic, você vai ter o tesouro pré-fixado, o pós-fixado, o tesouro inflação IPCA+. Então, você, mesmo dentro da renda fixa, você tem diferentes ativos financeiros que você pode investir. Quanto mais diversificado você está, mesmo numa única, por exemplo, eu vou investir em ação. Dentro desse investimento de ação, você tem que diversificar. Eu tenho que lá ter 15, 20 diferentes ações. No setor bancário, você vai ter um investimento em saneamento, você vai ter um investimento em elétricas, há várias áreas aí de ações que você pode estar investindo. Se você vai investir em fundo imobiliário, você vai botar em fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de lajes corporativas, de escritórios, de fundos. Você pode investir em fundos de hotéis, em fundos de hospitais. Então, existe uma diversidade de fundos imobiliários. E dentro de cada uma dessas famílias de fundo imobiliário, dessas famílias de ações, você pode ter 2, 3, 4 ações diferentes. Então, eu vou investir em banco, você pode ter em 2, 3 bancos diferentes, depende da sua estratégia de investimento. Mas o importante aqui é que você esteja diversificado. Outra dica importante, o sexto passo aqui da liberdade financeira é pagar-se primeiro. Como assim, Eurico, pagar-se primeiro? Você está programado, planejado, você vai investir 30% do seu ganho por mês. Entrou o dinheiro na sua conta, você pega aquele 30% e já investe. Não interessa, mas e se depois eu precisasse desse dinheiro? Não interessa, sua meta é investir 30%. Te paga primeiro, porque se você deixar para investir no final do mês, você vai sempre achar algo em que gastar aquele dinheiro, você vai dar outro destino para ele, chegando no final do mês você não vai ter 30%, você vai 5%, 2%, às vezes não vai ter dinheiro nenhum para investir. Então, pagar-se primeiro é uma das grandes dicas que eu dou para você poder trabalhar, investir para chegar na liberdade financeira. Se organiza e diz, cara, eu vou investir, a minha meta é 30, é 20, é 15, não interessa. Você tem a sua meta de quanto do dinheiro que você ganha que você vai investir todo mês. Não interessa o quanto que você ganha, o quanto que você fatura. O que interessa é o que sobra, é o lucro que você tem. É o quanto que sobra entre o que você ganha e o custo de vida que você tem. Na empresa, é o quanto que a sua empresa fatura e o quanto que ela custa
para produzir, para estar aberta, e aí você vai ter o lucro. Mas como pessoa física, é o quanto que sobra do seu dinheiro. É o quanto que você ganha, quanto que você gasta e o que sobra. E esse que sobra é o que vai lhe trazer aí a riqueza da sua vida ao longo do tempo e pode lhe levar à liberdade financeira. Então, o ponto 6 aí, pagar-se primeiro. O ponto 7 é olhar para os investimentos com dia agendado. Como assim, Eurico? Põe na tua agenda, parceiro. Quando é que você vai sentar e olhar os seus investimentos? É uma vez por semana? É uma vez a cada 15 dias? É uma vez por mês? Mas em algum momento você vai tirar algumas horas para você olhar para os seus investimentos, olhar para o seu dinheiro investido. Escolher os seus ativos financeiros nos quais você vai investir naquele mês. Quais são as ações que eu escolhi? Quais são os fundos imobiliários que eu escolhi? Qual é o fundo de investimento? Qual é o CDB que eu vou comprar? Qual é o tesouro que eu vou aplicar? Vai ser no tesouro pré-fixado, pós-fixado? Eu vou olhar ali a minha carteira de investimentos e vou ver o equilíbrio dessa minha carteira de investimento. Então você precisa tirar tempo para isso. Se você não tira tempo para isso, você pega ali o celular e vai fazer tudo de qualquer jeito. O que vai acontecer? Seu resultado a longo prazo vai ser ruim. Então você precisa ter tempo para pensar em dinheiro, você precisa ter tempo para ter uma vida rica. Se você não tira tempo para dedicar sobre isso, você nunca vai gerar riqueza, porque você não tem tempo para pensar sobre como gerar riqueza. Então, olhe para os investimentos com o dia agendado. Tire tempo para fazer isso. O passo 8 é reinvista os seus dividendos. Se você recebe o dividendo, ele pingou na sua conta e você vai lá e gasta esse dinheiro, é completamente diferente você olhar uma curva do seu investimento, por melhor que seja o efeito de uma ação, de um fundo imobiliário no longo prazo, de crescimento, mas se você reinvestir os dividendos, o crescimento vai ser completamente diferente. Então, a ponto de que uma ação, por exemplo, que poderia lhe gerar ao longo de 10 anos, ela cresceu 120% aquela ação só por ela mesma, mas se você reinvestiu os dividendos, às vezes isso faz uma diferença tão grande a ponto de 120 para 300 e poucos por cento. Obviamente que nem toda ação cresce desse jeito, mas só para você entender o poder aí dos juros compostos quando você reinveste os seus dividendos. É a famosa bola de neve. Então é isso que faz com que você possa chegar em algum momento na liberdade financeira. Se você ficar comendo ali aí os seus dividendos, você vai crescer de uma maneira muito mais lenta e você talvez não atinja a liberdade financeira que você está buscando. E por fim, o passo número 9, transforme os seus passivos em ativos. Como assim, Eurico? Se você tem um imóvel que você não usa, se você tem um imóvel que não está alugado, esse é um passivo, você só tem custo com ele. Então, eu tenho um ativo. Não, você tem um passivo. Então, um imóvel que não está alugado é um passivo. A sua sala de consultório, quando você não está atendendo, ela tem um custo. Naquele momento, ela acabou de se tornar um passivo para você. Então, quando você tem um turno no seu consultório que você não usa, você tem que alugar esse turno desse consultório, tem que botar alguém para atender ali, tem que botar um serviço para funcionar ali. Aí você está transformando aquele espaço, aquele momento, num ativo financeiro, inclusive. Quando você faz uma pós-graduação, quando você faz um mestrado, e isso é só para bonito, para enfeitar a parede, tá lá o certificado, para botar no seu currículo Lattes, vaidade, para a gente cantar vantagem quando eu estiver na sala dos professores, na universidade, isso é um passivo. Então você investiu tempo, dinheiro naquele conhecimento, mas isso não se transformou num ativo que vai gerar aí retorno financeiro para você. Então, tudo que você aprende hoje, você tem a obrigação, quando a gente tem o mindset de empreendedor, de como é que eu transformo aquilo num ativo financeiro, como é que eu monetizo aquele conhecimento. Na minha cabeça hoje, tudo que eu aprendo, tudo que eu estudo é como é que eu monetizo. Eu crio um curso, eu crio uma palestra, eu transformo aquilo num livro, eu vou ensinar aquilo para alguém, eu vou usar aquilo no meu dia a dia, na minha clínica, eu vou mudar a maneira como eu estou fazendo as coisas. Então, transforme os seus passivos em ativos. O seu carro, que você não usa, se você tiver 2 carros na garagem, aquele carro está parado ali, é um passivo. O carro que você usa, que lhe leva para cima e para baixo, que você precisa, esse é um ativo para você, né? Mas passivo é tudo aquilo que você não está usando. A minha casa na praia, ela é um passivo? É um passivo. Agora, quando você não está usando, você aluga, ela está no Airbnb, acabou de se transformar num ativo. Então esse é o 9º passo para a gente ter liberdade financeira. Então eu trouxe aqui passos importantes para você adquirir, buscar a sua liberdade financeira. Então, se você quer ter liberdade financeira, você precisa parar hoje, pensar sobre esse assunto e dizer, eu quero a minha liberdade financeira. Para atingir a sua liberdade financeira, o passo número 1, escreva agora. Qual é o seu custo de vida? Eu não sei.
procure saber, busque informação, registre tudo que você gasta. A partir do seu custo de vida, você vai ver tudo que você ganha, o que entra, qual é o seu faturamento. E aí você vai ver o que sobra desse dinheiro. E aí talvez você comece a se dar conta que o que você está gastando, o que está sobrando é muito pouco, vai ser muito difícil você ter a liberdade financeira que você quer ter. Quando você sabe o seu custo de vida, aí você começa a poder calcular, e aí o próximo passo para ter liberdade financeira é você calcular o quanto que você precisa ter de dinheiro ou de empreendimentos que vão lhe gerar aquele dinheiro que você precisa para fechar o mês. Aí você acabou de saber o quanto que você precisa para ter a independência financeira. E eu preciso de mais tanto para poder viajar, poder sair para jantar, para poder dar conforto para minha família. Aí quando você souber o dinheiro montante que você precisa ter guardado para pagar os seus custos de vida e ainda lhe proporcionar esses prazeres, ter a vida que você quer ter, quando você conseguir atingir esse montante e você gerar essa renda passiva, aí você tem liberdade financeira. Mas se você não começou, não deu esses passos iniciais, você não sabe o seu custo de vida, você não se planejou, você não sabe quanto de dinheiro você tem que ter guardado para poder gerar aquela renda passiva, seja em 10, 15, 20, 30 anos, você nunca vai atingir a liberdade financeira. Atingir liberdade financeira de maneira intuitiva, sem a gente realmente querer buscar isso ativamente, é muito difícil de acontecer. A não ser que você tenha nascido, obviamente, em berço de ouro. E mesmo assim, se você não souber o valor do dinheiro, muitas pessoas que nascem em berço de ouro acabam, infelizmente, tendo muita dificuldade depois ao longo da sua vida. Então entenda que falar sobre dinheiro, pensar sobre dinheiro é extremamente importante e você precisa abrir espaço na sua agenda para isso. Meu nome é Carlos Eurico, sou médico, sou empreendedor e sou alguém em busca da sua liberdade financeira. Estou quase lá e espero que com organização e planejamento eu consiga atingir essa liberdade financeira até mais rápido do que eu imaginava. Isso tem andado muito bem, obrigado. Espero que você, colega médico, também possa ter essa felicidade de você estar vendo que você está caminhando em direção àquilo que você almeja da sua liberdade financeira. Sucesso! Que você consiga ter essa liberdade financeira, que a gente consiga ter e que em algum momento a gente se encontre para tomar um café e diz assim, cara, que felicidade, hoje eu posso ajudar os outros, eu posso fazer aí trabalho completamente despretensioso, trabalho filantrópico, me dedicar a fazer o bem para as pessoas porque eu tenho total liberdade financeira. Se eu quiser tirar aqui um período sabático, ficar 3 meses estudando numa universidade fora, de acompanhar um filho, eu posso fazer isso porque eu me programei, eu me organizei e eu consigo, eu posso. E esse sentimento é maravilhoso e que a gente possa aí usufruir juntos desse sentimento. Obrigado e até o próximo vídeo, meu colega médico que busca aí as liberdades.